Som. Boa noite a todos. Quero desejar que a paz do Senhor seja com vocês, amém? Meus irmãos, são bem-vindos e vamos estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus nessa noite. Antes disso, gostaria de fazer um convite a todos os irmãos que são membros da casa. Para o próximo sábado, estaremos fazendo um culto especial, que é chamado Dia da Visão. Nós vamos passar uma direção que Deus tem nos dado para a igreja, amém? Apresentarmos os líderes, que temos escolhido, que estarão trabalhando este ano, né? Então gostaria de convidar você que é membro da igreja, venha, vai ser uma bênção, amém? Quero também agradecer a todos os irmãos que participaram dessas 2 semanas de oração e intercessão que nós fizemos. Foi uma bênção. Quem participou, com certeza, foi cheio da presença de Deus, amém? E nessa noite, gostaria de compartilhar uma palavra com você que está lá em Lucas, livro de Lucas, Evangelho, capítulo 12, versículos 35 ao 48. O título dessa mensagem é Esteja sempre pronto. Você pode falar isso comigo? Esteja sempre pronto. Fale para o seu vizinho aí. Esteja sempre pronto. Vamos ler essa passagem. Lucas 12, 35 ao 48 diz assim: Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar a Ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lá abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que Ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes esta parábola para nós ou para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Glória a Deus pela palavra do Senhor, amém? Esse texto que nós lemos é uma parábola, né? Essa parábola era uma maneira de ensinar de Jesus, que ele costumava fazer, né? Tem várias parábolas na Bíblia, você já está familiar com várias delas. Nessa manhã o pastor Jesus pregou, né, sobre uma parábola também. E o que é uma parábola, né?
é uma história, mas nem sempre, ou na maioria das vezes, não é um fato que aconteceu, mas é uma ilustração de verdades que o Senhor queria que o povo dele soubesse e aprendesse, né? Uma parábola, ela transmite, ela sempre tem uma mensagem fundamental ali, para que possamos ser edificados, possamos ser corrigidos, alinhados, segundo a vontade de Deus. E lembrando um pouquinho do contexto de Jesus, né, na época dele, havia muitas pessoas que estavam ali junto com Jesus, os apóstolos, né, os discípulos, que não queriam o bem de Jesus. Muitos, os fariseus, os saduceus e muitos outros ali, não criam que Jesus era o Filho de Deus, estavam na torcida para que Jesus fizesse alguma coisa errada, né? Que ele cometesse uma infração da lei, justamente para julgar e acusar ele, e tem um motivo para que ele fosse morto, né? E por isso que Jesus decidiu, né? Ele usou essa estratégia do ensino pelas parábolas. Mateus capítulo 20, Mateus 13. Abra comigo se você puder, ou se não acompanhe aí. Mateus 13, versículos 10 ao 15, diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, essas pessoas que estavam ali junto com Jesus, muitas delas estavam só para fazer número, só para condenar e só para julgar Jesus. Então Jesus usou de parábolas, né, para ensinar o povo. Então nessa passagem nós vamos ver qual que é a vontade de Deus para os servos dele, para nós, né? Naquela época eram seguidores, os primeiros seguidores discípulos, né? Mas nós vamos trazer isso para nós. Jesus, em primeiro lugar, ele coloca uma ordem, um mandamento. Jesus apresenta a vontade dele para nós, que está lá no versículo 35 e 36, nós lemos: cingido esteja o vosso corpo. O que é cingir? O dicionário aí fala aqui: você abraçar alguma coisa com muita força, você amarrar um cinto, Antigamente, vocês já viram os filmes da época de Jesus, né? Eles usavam umas túnicas compridas, né? Como você vai correr com aquilo, né? A solução era, você puxava essa túnica para cima do joelho e amarrava, aí sim você ficava com a sua perna livre para correr, né? Para ter mobilidade, para você correr. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 11, fala, na época que Deus ordenou a Páscoa, né, para o povo de Deus, Deus falou para o povo que estivesse preparado para sair, que as vestes deles estivessem cingidas, ou seja, né, dessa forma, com a túnica para cima do joelho, pronto para partir, e com as sandálias atadas, né, preparadas. Não era para ficar relaxado, né, à vontade, vou comer o meu churrasquinho aqui de cordeiro. Não, o espírito que Deus queria que o povo tivesse era um espírito de alerta, sempre alerta, pronto para partir. Então,
Essa é a ordenança de Jesus: cingido esteja o seu corpo e também acesas as vossas candeias. Essa questão de estarmos sempre alerta. Não sei se você já viu algum soldado do exército de Israel atual, de hoje, é chamado de IDF, né, Forças de Defesa de Israel. Geralmente os jovens lá são, né, igual aqui, 16, 17 anos, vai para o exército, aprende a lutar, a manejar armas, inclusive as mulheres, né? Para quê? Para proteger o seu povo contra terroristas, contra ameaças, né? Eu não sei se vocês já se inteiraram sobre isso, mas em Israel, a qualquer momento alguém pode explodir uma bomba e matar um monte de gente inocente, ou se não, usar uma faca, partir para cima de quem seja, de criança, de idoso, ou uma arma. Então o soldado dessas forças de defesa de Israel tem que estar preparado 100% do tempo, se alguém se levantar e fazer alguma coisa, já na hora, né? Por isso que quando existe algum ataque terrorista, geralmente é silenciado, é parado praticamente imediatamente, né? Então, esse espírito de prontidão que o Senhor Jesus ordena a seus discípulos e também ordena a nós, né? Que nós somos servos dele. Então, comentei sobre Israel, quero fazer um parênteses aqui. Lembre-se de sempre orar por essa nação, por esse motivo, né? Imagine viver num lugar que a tensão é total, toda hora é perigo de alguém te matar, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Então sempre vamos orar por essa nação. E aqui nós lemos, né, que estejam acesas as vossas candeias, né? Naquela época não existia eletricidade, né? A maneira de se enxergar à noite era através de lâmpada movida a azeite, né? O óleo da oliveira, né? Então requeria um trabalho ali de preparação para que pudesse se enxergar, né? E na parábola das 10 virgens fala, né, sobre essa questão da lâmpada, de preparar suas lâmpadas, né, e terem você ter um azeite em estoque ali para quando você for necessário usar, você ter. Provérbios capítulo 20, versículo 27 fala assim que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Ou seja, nós somos uma lâmpada do Senhor, e nós precisamos ter essa lâmpada, ela precisa conter luz. Não podemos deixar a nossa lâmpada apagar, espiritualmente falando, deixar ela perder o brilho, perder a sua luz, a capacidade de iluminar. De que serve uma lâmpada se ela está queimada, né? Serve para jogar fora. Então, Jesus aqui ele dá essa advertência, que as vossas candeias, ou seja, a lâmpada que é você, que é a lâmpada do Senhor, esteja sempre acendida, esteja ligada com a luz para iluminar quando nós necessitarmos. Uma ilustração aqui, para que serve um extintor, né? Serve para apagar o fogo. Só que, e se você precisar do extintor e ele está descarregado ou venceu? Já era, né? Vai sair correndo atrás de um balde de água. Então, nós precisamos estar preparados, né? E a nossa vida de oração, ela tem tudo a ver com essa questão da lâmpada estar preparada, né? Se nós não oramos, não temos uma vida de oração, nada feito, né? Não sei quem gosta aqui de lutas marciais, das antigas,
época que o Royce Gracie inaugurou, né, o UFC, ele era o diferencial, porque só ele sabia o jiu-jitsu, né? Quem gosta aí de alguma coisa disso? E ele lutou contra lutadores muito maiores que ele, né? Às vezes o dobro do peso dele, mas ele tinha o conhecimento, estava preparado, e quando vieram contra ele, dominava, foi unânime, né? Invicto, ganhou de todo mundo. É da mesma forma, né, que quando nós nos preparamos em oração, né, temos a disciplina do jejum, que o pastor Jesus sempre fala, né? O que é o jejum? É o oposto do caminho da glutonaria. O jejum é você falar, não, quem controla sou eu, é o meu espírito que controla, não é a minha carne, nem? Não é mera religiosidade, falar, agora só se virou um monge, né? Só jejua. Não tem nada a ver com isso. É controlar a sua carne, é falar, minha carne, eu que controlo, eu que domino, eu que vou falar quando você vai comer, eu que domino a minha carne. Então, continuando aqui, versículos 37 ao 38, vai falar da volta do Senhor, da celebração que está para acontecer, né? Nessa passagem aqui, que é uma parábola, Jesus compara como se o noivo viesse, né? Semelhante à parábola das 10 virgens, mas aqui no versículo 37 e 38, Jesus fala de uma celebração, né? Que bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, e em verdade os afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Olha só que maravilha, né, para aquele que serve a Jesus. Quantos servem a Jesus aqui? Amém? Olha que alegria vai ser esse dia, quando o Senhor voltar. O próprio Jesus vai servir a mesa para nós, amém? Imagine só, irmão, todo o trabalho que você fez para o Senhor, todo o esforço que você dedicou a Ele, Ele mesmo vai recompensar você, Ele mesmo vai te servir, o próprio Jesus. Você já pensou nisso? O próprio Jesus vai servir você, e essa é a vontade dEle. Ele quer que nós estejamos preparados, amém? Os judeus costumavam contar a noite em 3 partes, né? A primeira hora da noite, a segunda hora que a gente leu aqui, a primeira vigília da noite, a segunda vigília da noite, a terceira vigília, porque ele fala aqui no versículo 38, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Não sei quem trabalhou já de madrugada, né? Por um tempo, na verdade, fiz um experimento numa empresa de trabalhar de madrugada. Até mais ou menos umas 2, 3 da manhã a gente fica, né, até consegue. Quem não está acostumado, né? Depois parece que tem areia no seu olho, né? Você começa a ficar, né, meio entorpecido. Chegou às 5, 6 da manhã, quase está dormindo, né? Então Jesus faz essa comparação da madrugada, né? Que nós, com nossa vida, as coisas deste mundo faz a gente ficar meio como entorpecido, meio sonolento espiritualmente, né? E desatento à realidade de que o Senhor está voltando, amém? Então, o que quer dizer essa questão da segunda vigília, terceira vigília, né? Quer Jesus volte hoje, quer Ele volte amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, ou daqui a 200 anos, nós precisamos estar prontos para encontrar com Ele, amém? Jesus não quer que a gente se apronte quando a gente vê o mundo caindo, ou coisas terríveis acontecendo, ou uma perseguição na igreja. Jesus quer que a gente esteja preparado hoje, amém? Hoje, versículos 39 a 40,
fala do cuidado que nós devemos ter, né? A vigilância deve ser constante, porque ele pode voltar a qualquer momento. Por que nos países em que é liberado a posse de armas, né, ocorrem poucas invasões, roubo de casas? Né? Alguém já teve esse debate, com certeza, né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem algumas cidades que a prefeitura incentiva as pessoas a terem armas na prevenção. É a questão do efeito surpresa, né? Se o ladrão sabe que ele pode entrar e tomar um chumbo, ele vai pensar 5 vezes antes de fazer aquilo, né? Então, da mesma maneira, Jesus vai vir como um ladrão. Jesus vai vir, né, quando o mundo está pensando que é 1000 maravilhas, conseguimos implementar a paz no mundo, salário universal para todo mundo, é só alegria, é entretenimento, é tudo de bom para o mundo. Nessa hora Jesus vai vir como um ladrão, amém? E vai colocar a ordem no mundo. Pode acontecer que no momento em que estamos despercebidos, Jesus voltar. E Ele não quer isso. Ele quer que nós estejamos preparados. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Abra comigo aí se você puder. Diz assim: eis que venho como um ladrão. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Os versículos 41 a 44 vai falar da fidelidade. Na volta de Jesus vai resultar uma recompensa. A vontade de Deus é nos recompensar pela nossa fidelidade a Ele, amém? Nós não estamos trabalhando para Deus. Você que tem uma atividade para o Senhor, evangeliza, compartilha a palavra, serve a igreja, serve os seus irmãos, seu esforço não é em vão, amém? Seu esforço não é em vão. O que ele fala aqui na palavra dele? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Toda a riqueza de Deus vai ser compartilhada com seus servos, amém? Todos nós que formos fiéis a Deus, Deus vai abençoar-nos tremendamente. Toda a abundância de Deus vai ser dada. Jesus, no versículo 41, Pedro faz essa pergunta para Jesus, né? Proferes esta parábola para nós ou também para todos? Pedro estava preocupado, né, se Jesus estava falando só com os discípulos, estava fazendo uma linguagem, né, como eu falei na parábola, para que os outros, os que são contrários, não entendessem. Aí Jesus respondeu para ele com uma pergunta, com uma outra parábola. Jesus costumava fazer isso, né? Perguntavam para Jesus, Jesus fazia uma pergunta respondendo. Então, Jesus lhe responde com uma outra parábola, a do mordomo, ou a do administrador fiel. Esse administrador tinha a responsabilidade de dar-lhes de comer, providenciar o sustento dos servos dele. Então, esse administrador, Jesus tinha confiado muitos servos, né? E o que era a responsabilidade desse administrador? Cuidar deles, dar o sustento, dar o alimento para eles, para que eles, quando o Senhor voltasse, estivesse tudo em ordem, né? E espiritualmente, o que significa esse sustento, né? Esse sustento é a comida espiritual, a pura palavra de Deus que Ele nos confia, para que nós possamos alimentar aos nossos irmãos, amém? O Senhor tem nos chamado, né, para que a IDL possa ser
realmente uma igreja, né, que cuida uns dos outros, amém? Isso é parte do que nós vamos estar falando na próxima semana, no dia da visão. A vontade de Deus é que nós cresçamos, ajudando uns aos outros a crescer através da palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus que nos alimenta. Se não for a palavra de Deus, ai de nós. É a palavra de Deus que nos corrige, que nos alinha para o caminho, amém? Não é a ideia do homem, não é a filosofia, o pensamento de hoje, o pensamento de séculos atrás. Não, é a palavra de Deus. Ela que tem os valores que nós precisamos, ela que tem a mensagem que nós precisamos, amém? Então, quem fizer isso, quem for um administrador fiel e souber compartilhar a palavra com seus irmãos, nutrir seus irmãos espiritualmente, receberá a recompensa de Deus, que são todas as suas riquezas. Abra comigo em Mateus capítulo 25, versículos 21 e 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que alegria vai ser ouvir de Jesus, amém? Essa palavra, muito bem, servo bom e fiel, amém? Em quinto lugar, a infidelidade. A infidelidade antes da volta de Jesus resultará em repreensão severa. Versículos 45 ao 48. Imagine só se você fala consigo mesmo, né? Fala para o teu coração: ah, Jesus está demorando voltar, eu vou cuidar da minha vida, né? Vou começar a tratar todo mundo de qualquer jeito, sem pensar nas consequências, vou relaxar na obra de Deus, vou viver na glutonaria, na bebedice, vou aproveitar a minha vida. A palavra de Deus diz que Ele virá, o Senhor Jesus, numa hora em que essa pessoa não espera. Essa pessoa vai estar tão embriagada com seus pensamentos, com essa soberba. Jesus vai chegar aqui uma hora que essa pessoa não enxerga. E olhe só, aqui nós lemos no versículo, voltando à nossa passagem, em Lucas 12, no versículo 46, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não se sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. O que é a sorte com os infiéis? É jogar essa pessoa, que era um servo de Deus, que estava ali, trabalhando para a obra de Deus, no mesmo lugar daqueles ímpios, daqueles infiéis que desprezam a Deus, que não tem nenhuma consideração por Deus. Em outra versão, que vem um pouco mais fiel ao original do grego, fala assim que Jesus vai vir e cortar ao meio essa pessoa. Imagina só. Hoje em dia a gente às vezes fica um pouco escandalizado por alguns irmãos que dão um mau testemunho, né? Às vezes um pregador cai da fé, comete um adultério, ou um cantor gospel famoso aí começa a falar bobagem da palavra de Deus, né? E nos escandaliza, às vezes até acaba desviando alguns irmãos pelo seu mau testemunho, né? Mas essas pessoas, né, que servem a Deus e agem dessa forma que eu falei, né, de desprezar o temor de Deus, né, viver na bebedice, na glutonaria, perder o temor de Deus, Jesus vai vir com uma punição severa
especial para esses, amém? E não é essa a vontade de Deus para nós, não é, de maneira nenhuma. Só que Jesus, Ele é um Rei, Ele é um Senhor justo, amém? Jesus não mudou, né? Ele veio para o mundo como um cordeiro, é comparado a um cordeiro. Ele veio se entregar, dar sua vida em resgate de nós, né? Mas Ele vai voltar simbolicamente como um leão, né? Ele vai vir, Apocalipse fala, para reger a terra, governar a terra como um cetro de ferro. O que significa isso? Ele vai fazer justiça, amém? Ele não vai deixar a injustiça permanecer, né? Então, nós podemos confiar em Deus para as injustiças que nós vivemos hoje, né? Nós vemos tanto escárnio da palavra de Deus, vemos, né, governos exaltando o assassinato de bebês, o aborto, né? Brincando com isso, brincando com exploração de crianças. Jesus vai vir e vai, com o sopro da boca dele, destruir tudo isso. Então nós podemos ficar confiantes no Senhor, que Ele vai fazer justiça, amém? Então, no versículo 46, né? Diz que Ele vai cortar em duas partes, essa obra desse servo mau. Aquela pessoa, né, que teve os seus olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus, né, que é somente, como que um ímpio, uma pessoa descrente, chega aos pés de Jesus? Somente através do Espírito de Deus, para convencer essa pessoa, né? Então essa pessoa que teve seus olhos abertos pelo Espírito Santo, mas ela não fez a sua vontade, a vontade de Deus, ela terá muitos açoites. João capítulo 15, versículo 22 e 24. Se eu não viera, neles houvera falado, pecado não teriam mais, mas agora não tem desculpa do seu pecado. 24. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Outra passagem que gostaria de compartilhar, em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Também, no versículo 48 que nós lemos, fala que, lá da nossa passagem, Lucas 12, 48, aquele que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, né? A pessoa que não conhecia a vontade de Deus, né,
e fez errado, ela não vai ser julgada como aquele que sabia a vontade de Deus. Deus é justo, amém? Não sei se você já experimentou isso, você passou num radar, né, uma velocidade maior, e foi multado, mas você não sabia que tinha um radar ali. O fato de você não saber não muda em nada, né, o resultado, né? Um tempo atrás, um jogador de futebol, ele foi pego, se não me engano, na Rússia, na Europa, né, com uma substância, né, o princípio lá da cannabis, que ele iria usar para fins medicinais, mas aquele país proibia, né, proibia isso. Ele foi preso, teve um problemão para conseguir, né, ser liberto. Então, a ignorância não muda em nada a lei. Da mesma forma, a palavra de Deus, né, o fato de nós não conhecermos a palavra de Deus não muda o fato de que a lei de Deus é real, né, e que Deus irá executar a vontade dele. Levíticos capítulo 5, rapidamente, estamos indo para o final, só mais alguns versículos. Levíticos 5, versículo 17, diz assim: se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim e levará a sua iniquidade. Números capítulo 15, versículos 29 a 30. Tanto para o natural dos filhos de Israel, como para o estrangeiro que habita no meio deles, a lei será a mesma. Caso alguém cometer pecado involuntário, mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do povo. Também, no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Todo mundo pode abrir seus olhos, ver a criação de Deus, os céus, as estrelas, os planetas, as cascatas do Iguaçu, né? Que maravilha, coisas maravilhosas, né? Quando você vai para a praia, vê aquele mar gigantesco, o arco-íris, não tem como falar que Deus não existe. Até o ateu, no íntimo dele, ele sabe, né, que Deus que criou tudo isso. Então Paulo fala, os seres humanos são indesculpáveis. Capítulo 2 de Romanos, versículo 14 e 15, diz assim, que quando, pois, os gentios, que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Por último, a última passagem que nós vamos ler, Mateus, capítulo 25,
29 a 30. Porque todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Concluindo aqui, Jesus quer que a gente esteja sempre preparado, amém? Nós devemos estar sempre prontos, vivendo, se Cristo fosse voltar daqui a 5 minutos, nós seremos recompensados com todas as riquezas de Deus, pela nossa fidelidade a Ele. Hoje, você tem a oportunidade de se arrepender, caso tenha vivido como esse servo infiel, descuidado, estava fazendo pouco caso da palavra do Senhor. Agora é tempo de se arrepender. Não deixe para amanhã, pode ser tarde demais. Gostaria de que você fechasse seus olhos, nós pudéssemos sondar nosso coração neste momento, se nós temos vivido como esse servo fiel, esse administrador fiel, ou esse servo infiel, que estava fazendo pouco caso da palavra de Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque Tua palavra nos mostra o caminho, Senhor, nos dá alinhamento, mostra a verdade. E a mensagem que o Senhor tem para trazer a nós, é que nós precisamos estar sempre prontos, sempre alertas, vigilantes, com nossas vestes cingidas, preparadas, para o momento que o Senhor voltar, possamos receber ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, para as vidas, estejam aqui ou em suas casas, que estão entorpecidas pelas coisas deste mundo, como um vigia sonolento. Eu oro, Senhor, para que Teu Espírito as desperte. Eu oro, Senhor, desperte a lâmpada do nosso interior, para que possamos, Senhor, estar preparados assim como o soldado do exército de Israel está pronto para qualquer ofensiva do inimigo, que possamos estar preparados, Senhor, espiritualmente, para receber o Senhor. Isso não só hoje, Senhor, mas todos os nossos dias, até o Senhor voltar, ou até encontrarmos com o Senhor, quando o Senhor nos chamar. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai. Amém. Eu gostaria de convidar o pastor Jesus aqui, e se de repente Deus tocou no teu coração, você gostaria de receber uma oração, talvez por você, ou intercedendo por alguém que você sabe que está afastado do Senhor, vem à frente, os pastores vão orar com você, o pastor Jesus vai liderar em oração, e para que nós possamos estar despertos, amém? Enquanto isso, o grupo de louvor vai adorar ao Senhor, nós vamos orar, amém?